Como você lida com conflito? Olá, meu nome é Wellington Casagrande, você está no Pausa para Teologia. E eu gostaria de, antes de tudo, te convidar para curtir esse vídeo, se inscrever nesse canal e compartilhar aí para outras pessoas. E não esqueça também de clicar aí no sininho para ativar as notificações. Como que você lida com conflitos? Essa é a nossa devocional do dia de hoje. Aqui no canal Pausa para Teologia, a gente tem vídeos semanais, tanto de devocionais, vídeos de teologia, o Prosa e Teologia, que é conversa aí com estudiosos de diversas áreas do âmbito da teologia. E hoje nós estamos aqui para pensar acerca de um assunto, conflito. A gente vive numa época conflituosa, né? Tá aí a política, há dias atrás, para não deixar a gente mentir. A gente vê aí os conflitos surgindo entre pessoas de direita, pessoas de esquerda, pessoas de centro, política, religião, tantas coisas aí se misturando, crentes se degladiando, né? Então, conflito é algo que faz parte da natureza humana. Como que a gente, então, lida com conflito? Na Bíblia, a gente vê que não há história de pessoas perfeitas e nem sequer famílias perfeitas. Pelo contrário, a Bíblia ela faz questão de expor ou de trazer ali o conteúdo de várias histórias de pessoas imperfeitas, de famílias imperfeitas, pessoas que agiram de forma imprópria, né, que mentiram, que pecaram, que tiveram inveja, que fizeram de tudo para derrubar o outro, de conflitos que surgiam entre o povo, profeta e rei, e tantos outros conflitos que a gente vê nas Escrituras. O conflito, de fato, ele é algo que faz parte da própria natureza humana. A grande questão é, será que a gente consegue lidar com o conflito, seja no âmbito familiar, seja no âmbito da amizade, seja no âmbito relacional da igreja, de uma forma mais sábia? A gente tem inúmeros exemplos errados nas Escrituras, Caim e Abel, Isaac e Esaú, José e seus irmãos, né, de conflitos que foram lidados, primeiramente ali, no primeiro contexto, de uma forma errônea. E esses exemplos, eles estão nas escrituras, eu acredito que principalmente para a gente aprender. A gente não aprende somente com as coisas boas da vida. Pelo contrário, a gente também aprende e tem a oportunidade de crescer com as coisas erradas, as coisas ruins, as crises que acontecem na nossa existência. E os conflitos, eles estão aí para que a gente também possa aprender a lidar com ele. Então, tudo depende, na verdade, de como a gente lida com o conflito, de como a gente enfrenta o conflito. O conflito, então, ele pode ser uma oportunidade para que haja mais maturidade, seja na resolução de um conflito profissional, de amizade ou até relacional entre cônjuges, né? Então, por isso, a gente tem aqui alguns conselhos bíblicos para que a gente possa lidar melhor com o conflito. Eu gostaria de ler a primeira sugestão que a gente tem aqui é que primeiro a gente precisa identificar o conflito e se responsabilizar por ele. E é isso que a gente aprende lá em 1 João 1,18, onde diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Primeiro, a gente precisa identificar que existe um conflito e responsabilizar por nossa parte naquele conflito. Isso já é um passo extremamente difícil, extremamente complexo, porque o ser humano ele não gosta de lidar com as suas fragilidades, ele não consegue reconhecer as suas fragilidades, principalmente quando a gente lida com pessoas egoístas, pessoas
orgulhosas, narcisistas, né? Pessoas que nunca reconhecem que estão erradas, pelo contrário, vão sempre culpabilizar o outro e fazer com que o outro se sinta culpado, né? Então, primeiro, para a gente resolver e ter uma resolução do conflito, a reconciliação, Paulo diz que a gente é chamado para o ministério da reconciliação. Mas para que haja reconciliação, a reconciliação acontece por duas partes. E da nossa parte, nós precisamos identificar o conflito e entender como nós somos responsáveis por esse conflito. Esse é o primeiro conselho que a gente pode dar aqui a partir das Escrituras. Segundo, a gente precisa buscar a Deus, né, para resolver os nossos conflitos. A gente muitas vezes busca tantos outros caminhos de resolução, né? A gente tem aí profissionais que podem nos ajudar a resolver os nossos conflitos, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, pessoas que vão nos aconselhar dentro da nossa comunidade de fé, e todas essas pessoas, todos esses profissionais, eles são de extrema importância na resolução do conflito. Mas antes até mesmo de nós procurarmos qualquer tipo de resolução nessas pessoas, a gente precisa primeiramente buscar o reino de Deus, primeiramente buscar a vontade de Deus, primeiramente entrar em oração, orar a Deus, né? Como diz lá em Filipenses 4:6, não fiquem preocupados com coisa alguma, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica e pelas ações de graças. Ou seja, o antídoto e o remédio para a ansiedade está na oração, seja pela súplica, pelo agradecimento, ou seja pela oração de um coração conflitado, né, conflituoso. Por isso, ore a Deus para que você consiga lidar com o conflito, resolver essa questão. Muitas vezes a gente não quer resolver o conflito, muitas vezes a gente não quer lidar com a pessoa, não quer lidar com um fato que pode ser muito doloroso, né? Então, ore a Deus para que Ele possa lhe dar força para a resolução daquele conflito. O terceiro conselho, baseado lá em Mateus 5, 23 e 24, é que a gente não tem que fugir do conflito, a gente tem que enfrentar. Lembrando que a gente ataca sempre problemas e não as pessoas. Claro que é muito difícil, em diversas vezes, a gente fazer essa separação entre a pessoa que nós temos o conflito e o conflito em si. Às vezes essas coisas estão arraigadas ou inseparáveis, né? Elas são dois elementos juntos ali. Mas em muitos casos, na maioria das vezes, a gente consegue resolver no campo das ideias, resolver o conflito em si, sem pessoalizar aquilo que está acontecendo. Quando a gente não pessoaliza aquilo que está acontecendo, a gente consegue ainda manter uma relação e realmente se reconciliar com aquela pessoa. E aqui, claro, eu estou falando de questões que são reconciliáveis, questões que não há uma necessidade criminal ou legal. Aqui eu não estou falando de casos de abuso, de violência, casos que fogem dessa alçada somente da reconciliação, mas entra no âmbito até da criminalidade, né, de um crime. Nesses casos, o conflito muitas vezes ele não consegue ser resolvido não pessoalizando, né, não lidando com a pessoa. E muitas vezes a gente sequer consegue resolver com a pessoa, né, porque a pessoa é o atacador, o abusador, aquele que fez algo. Então a gente precisa buscar meios legais para resolver essas questões. Mas a gente tem que amar as pessoas, procurar entender a falibilidade humana e, na maneira do possível, daquilo que é razoável, a gente tem que sempre não fugir do conflito e buscar sempre a resolução daquele conflito. Diz lá Mateus 5, 23 e 24, pois se você estiver trazendo a sua oferta ao altar e lá se lembrar de que tem alguma coisa contra o seu irmão, ou o seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe diante do altar a sua oferta e vá se reconciliar com o seu irmão. Então volte e faça a sua oferta, né? Então esse é o texto de Mateus 5, 23 a 24. Né? Então reconcilie com o seu irmão, não fuja do conflito, enfrente o conflito, ataque o problema, né? Quando possível, não ataque a pessoa, ataque somente o problema. O quarto conselho
E o penúltimo é que a gente precisa aprender a escutar para tentar sempre entender o outro lado. E claro que a gente não está falando aqui de extremos, né? Como a gente já disse. Tiago 19 diz: vocês sabem essas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir e seja tardio para falar e tardio para ficar irado. Então, o nosso ouvido deve ser o primeiro sentido aguçado quando nós estamos resolvendo um conflito. Ouvir o outro, se colocar empaticamente no lugar do outro, se colocar de forma realmente empática para tentar entender o porquê que o outro fez o que fez, qual era a expectativa do outro de fazer aquilo. Né? Isso ajuda a ter uma resolução que seja muito mais realmente inteligível, onde a graça de Deus pode alcançar aquele relacionamento e trazer reconciliação. E por fim, né, a gente também não deve fugir de buscar ajuda quando necessário. Tiago 5,16 diz: confessem os seus pecados uns aos outros para que vocês sejam curados, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Ou seja, precisamos buscar a ajuda de outras pessoas para passar em conflitos, para resolver conflitos, para ter uma perspectiva externa àquela que nós temos, que muitas vezes é uma perspectiva boa, mas não é a única perspectiva que existe. Então busque ajuda de um profissional, busque ajuda de alguém da igreja, do pastor, de alguém que você sabe que vai poder lhe auxiliar nessa questão. Não precisa sair falando para todo mundo, mas fale com pessoas maduras, espirituais, pessoas ou profissionais que vão lhe auxiliar a passar por esse problema. Esse foi mais um vídeo aqui do Pausa para Teologia, como a gente deve lidar com conflito. Deus abençoe, um ótimo dia.